Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez e temos essa live importantíssima porque temos a presença ilustre do nosso querido amigo pastor Carlos Cardoso. Quem não conhece o pastor Carlos Cardoso, pastor do Apocalipse, né? Desde a primeira vez que eu vi um vídeo do pastor Carlos Cardoso, ali eu tive a conclusão de que realmente era como é que eu posso falar? Uma importante um importante acontecimento, porque o Apocalipse muitas das vezes está esquecido e é necessário a gente trazer para a nossa vida novamente de uma forma bem mais clara e simples, porque da forma como ele fala, a gente consegue entender com mais facilidade. Pastor Carlos Cardoso, manda a paz do Senhor para o pessoal aí. Paz do Senhor, irmão Luciano. Fazia muito tempo, né, que a gente não se reunia para fazer uma live e hoje deu certo. É que Tenho agora o certeza senhor que vai ter uma benção. é que agora o senhor só anda no podcast, eu acredito. Vamos Ai, lá. ai. Pastor Carlos, eu tenho uma primeira pergunta aqui, inclusive eu fiz até dei essa resposta lá no TikTok. Fizeram um busto do pastor José Wellington. Eu sei que é um assunto um pouco sensível, até porque pode fechar portas, mas a nossa opinião aqui ela não é interessante. É interessante o que a Bíblia fala. E eu gostaria de saber se aquilo que eles fizeram, de erguer aquele busto, de fazer toda aquela questão ali acerca da pessoa do pastor José Wellington, é bíblica, ou é perigosa, ou é idolatria? O que é que o senhor tem para dizer? Foi correto eles fazerem? É polêmico, mas eu, na realidade, a minha humilde opinião, né? O pastor Zé Wellington tem um trabalho que ele prestou ao corpo de Cristo. E tem muitas igrejas que tem, você chega na porta da igreja, está lá a placa com a imagem do pastor, ou o nome do pastor lá, né, que construiu a obra e tal. A Bíblia diz, não farás para ti imagens de escultura, né? É nesse ponto que muita gente diverge, dizendo, não, mas é uma idolatria e tal. Mas, pelos serviços prestados, né, eles estão colocando uma homenagem a ele. E ele fez um grande trabalho, né, em prol do reino de Deus. Tem muita polêmica em torno dele, né, que até falam que ele é maçom, outros dizem que ele não é e tal. Nem vamos entrar no mérito, mas a gente vê isso acontecendo em vários na sociedade, né? Todo mundo que faz alguma coisa vão lá e coloca uma estátua em memória da pessoa e pelo que ela fez. Então, eu, particularmente, como eu vejo em todas as igrejas que eu vou, templo e sede que eu prego, é isso que eu estou falando para você, está lá muitas vezes a imagem do pastor numa placa, a data da inauguração. Aí você vai em gabinete, né? Não sei se você já foi em gabinete, por exemplo, você vai num campo que é presidida por um pastor. Todo gabinete de pastor tem o que lá? A foto do pastor presidente, né? Tá lá, para todo mundo lembrar que ele é o pastor presidente, que ele está fazendo a obra de Deus. Então, a gente precisa ter equilíbrio nessas coisas. Eu não parto do princípio que aquilo dali é uma idolatria, né? Primeiro porque não defendendo em si a Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus hoje ainda é uma das igrejas mais próximas da Bíblia que nós temos no Brasil, né? Então, assim, eu não acredito que os pastores assembleianos fizeram aquilo dali com o intuito de idolatrar o pastor Zé Wellington. E também não. Eu já tive no gabinete do pastor Zé Wellington, ele já me recebeu, nós já conversamos, passamos um bom tempo conversando, me tratou super bem, né? Super bem pela recepção que ele me deu. Eu estava pregando em Santana do Parnaíba, e o pastor Valdir, que é o pastor do setor lá, falou: rapaz, você precisa ir lá no Zé Wellington, vou ligar para ele te receber, vai lá, que o meu sonho é ver você pregar no Belém. Ele falando, pastor Valdir, né? E aí eu fui lá, me recebeu super bem, e aí a gente vê o histórico que ele tem,
de o quanto que ele fez pelo reino de Deus, o quanto a obra de Deus cresceu. Existem os pós e os contra, e aí entra em questão de sistema religioso, mas ele fez uma grande obra para Deus. Eu particularmente não vejo aquilo ali como uma idolatria. Né? Eu particularmente. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da do senhor. Até eu fiz um vídeo falando sobre isso lá no TikTok e deu bastante visualização, deu bastante engajamento. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ser abstêmio. Tudo aquilo que a gente conversa, que a gente tenta tocar ou entrar, que a gente sabe que vai abrir precedentes um pouco contrários ou vai fazer alguém pecar, a gente é melhor não fazer. Então, a Bíblia é clara. E isso é bíblico. A Bíblia diz, né? Se você qualquer coisa você fazer teu irmão pecar, né? Mas então, aí entra o seu. Pode terminar sua fala. Não, é basicamente nessa entoada mesmo, né? A gente parte do princípio que é melhor a gente não fazer ninguém tropeçar. Então a gente tem que ter vigilância. Aí o primeiro passo para a queda é o diálogo com o tentador. Então a gente vai conversando, vai abrindo brechas, concessões e acaba lá na frente dando problema. Então é por isso que eu. Mas pode falar. Sim, existe o. Só que assim, eu já vi coisas como pastor, né? Eu já fui pastor de tempo sério, então muitas das vezes, querendo agradar o pastor, as pessoas fazem coisas que muitas vezes nem ele sabe. Até que ponto o pastor é verdade, até que ponto ele sabia que fizeram aquilo lá. Você está entendendo? Não, é uma homenagem, foi uma prestação no aniversário dele, né? Até que ponto ele estava ciente que eles iam colocar aquilo lá. Verdade. Você está entendendo? Não defendendo. Mas muitas das vezes o intuito não tinha nada a ver, talvez o povo que fez. E falando aqui, eu lembrei uma vez de uma inauguração de uma igreja que eu participei. O pastor presidente foi em Curitiba, o pastor Zé Pimentel de Carvalho, amiguíssimo até do Zé Wellington, né? Ele dorme no Senhor, esse pastor. E, rapaz, me fizeram uma bateria de fogos na inauguração da igreja. Pensa num homem que ficou brabo. Fizeram fazer aquela barulheira toda, né? E deu problema com alguns fogos. Então, rapaz, o homem nem cultuou direito, de tão nervoso que ele ficou. Quer dizer, ele não esperava, que você está entendendo? Aquilo lá estava totalmente vendido. Foi lá para fazer a inauguração da igreja, abrir a faixa lá que eles fazem, né? Abre a faixa, entra para dentro. Mas com aquela bateria de fogo, ele se perdeu todinho. Ele não tem, tipo assim, não tem necessidade de fazer algo como isso. E provavelmente, pelo que a gente vê ali do que aconteceu, a gente tem que saber até que ponto o próprio pastor Zé sabia que aquela homenagem ia ser feita. Né? Então, eles fizeram numa boa intenção. E, no fim, acabou gerando a polêmica que gerou, né? Trazendo aí toda essa questão de idolatria. A gente viu a cantora Léa Mendonça, né? Teve um posicionamento bem forte nessa. Depois ela se retratou, porque talvez viu de outra forma, né? Ela se retratou. Ela se retratou. Meu Deus! Então, assim, porque muitas das vezes a gente olha no foco ali, né? Naquela questão de não olhar por outro ângulo, o que aconteceu verdadeiramente. Entendeu? Mas, eu digo assim, eu particularmente, teve uma irmã que faz artesanato, e aí tem o Midinho, né? Tem o pequeno missionário. O Midinho, o pequeno missionário, ele é o R.S. Soares. Ele é o R.S. Soares, né? Ele é uma visão de desenho do R.S. Soares. Aí tem brinquedo e tal. E aí a irmã fez o pastor Carlos e a missionária. E eu sem, olha só, 2 bonecos, brinquedo para criança, né? A ideia seria, né? Ela falou, não, pastor, eu faço a curso, o senhor pode vender, o dinheiro que arrecadar vai ficar para o projeto Arrependas. E eu fui inventar de anunciar e mostrar o boneco. Rapaz, eu fui bombardeado. Não, o senhor tá isso é idolatria, onde já se viu. Não perdoa. Aí eu entrei na sua palavra. Eu peguei essa sua palavra. Não, se for para escandalizar, para não fazer. É melhor, entendeu? Não vou fazer. É melhor não fazer. A intenção toda era arrecadar fundos para o projeto. Tá entendendo? Entendi. Maravilhoso.
Só que causou um transtorno, rapaz, porque um público de uma idade aí de 50 para cima me segue, essas pessoas, elas é difícil entender. Verdade. Então é melhor. E eu falei, não vou fazer. Verdade. Não vou fazer. O senhor está certo. Amém? Amém. Ô, pastor, eu quero até pedir perdão, porque eu fiz a edição da live um pouco rápido e coloquei não listado. Por isso não entrou ninguém, eu acredito. Eu não coloquei público, eu coloquei não listado. Depois eu jogo para o público e Tá dou bom. uma maximizada aí na live. A segunda pergunta, pastor, eu tenho uma opinião contrária a isso, mas assim, eu quero saber do senhor e eu tenho certeza que o senhor também vai por esse lado, porque biblicamente falando a gente não consegue encontrar muito respaldo para isso. Vamos ver qual que é a sua resposta. Teve uma fala do pastor Eliseu Rodrigues que gerou muita polêmica, porque eu não sei se hoje o pessoal, talvez, né, por não estar na mídia ou por sempre querer estar ali, não que seja o caso dele, pastor Eliseu Rodrigues não precisa disso, mas solta alguma coisa que parece que a internet pega fogo. E uma das falas dele é que vai haver tristeza no tribunal de Cristo. E eu gostaria de saber do senhor se essa fala dele é bíblica, é coerente, ou se ele apenas lançou aquilo sem entender direito o tema, por que ele falou que haverá tristeza. Eu não acredito que haverá tristeza. Eu não acredito. Agora eu quero saber do senhor se isso aí é bíblico ou não é bíblico. O que é que o senhor acha? Existe um texto que é usado de Jó 41, né, que na presença de Deus a tristeza salta o prazer. Mas lá não é na presença de Deus, é na presença dele, é na presença de um unicórnio, de um crocodilo grande, não é de Deus. Isso. E as pessoas dizendo que na presença de Deus a tristeza salta de prazer. Mas vamos pegar, por mais que esteja errado o texto, né, que não é na presença de Deus, não há espaço para tristeza na presença de Deus. Esta é a questão. Eu preciso entender que eu vou estar consciente no tribunal de Cristo, né? E que haverá lembranças no tribunal de Cristo. É por isso que as nossas obras, né, vão ser passadas pelo fogo, e o que permanecer receberá galardão. Então, o que for feno, palha, vai ser queimado, e o que permanece receberemos galardão. Então, assim, isso traz outro assunto sobre essa questão. Teremos lembrança no céu? E aí as pessoas, mas se eu lembrar de tudo no céu, perdão, que, vamos lá, eu vou para o céu e minha mãe não está lá, meu pai não está lá, meu filho não está lá. Isso não vai me causar tristeza, né? E aí a maioria dos crentes tem em mente, Luciano, que nós não iremos lembrar de nada no céu. Como se Deus desse um download, deletou e se inicia uma nova memória. Mas não, nós teremos lembrança no céu. A prova disso, Mateus 17, a transfiguração. Veja, Moisés e Elias, um representando a lei e outros profetas, desceram e para conversar com Jesus. Jesus se transfigurou, ele entrou no estágio de glória. E eles dialogaram. Então, Jesus reconheceu Moisés e Elias. E Pedro reconheceu. Bom é estarmos nesse lugar. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Tipo, é bom estar aqui. Então, o que aconteceu? Houve um reconhecimento. Um reconhecimento. Eu gosto da transfiguração de Lucas, porque Lucas ele traz um detalhe ali. E o detalhe é: chegou a hora de ir para Jerusalém. E quando você estuda isso teologicamente, Moisés e Elias desceram para dizer para Jesus: chegou a hora de cumprir a lei e os profetas, chegou a hora da morte. E se você pegar na Bíblia cronológica, depois da transfiguração, você vai ver que depois da transfiguração, Jesus foi para Jerusalém para a morte. Quer dizer, Moisés e Elias veio dar direção do cumprimento da lei e dos profetas, chegou a hora do sacrifício, chegou a hora da morte. E não houve espaço para tristeza ali. Você vê que qual foi a sensação de Pedro? Eu não quero mais sair desse lugar.
E Pedro, ele não participou da transfiguração. Ele viu, só de participar, ele quis estar naquele ambiente. Veja, ele estava vendo, Jesus se transfigurou. Ele viu, mas ele não entrou naquele estágio de glória. Mas só por ver o que estava acontecendo ali, eu quero permanecer aqui, eu não quero mais sair daqui. Por ter um... E aí entra. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lembrar, Luciano, de um culto. O culto mais pentecostal que você participou, que a glória de Deus desceu. Entra nessa questão. Se eu não ver meu pai, não ver minha mãe lá, eu vou ficar triste. Veja, Pedro só participou, ele nem queria sair mais do monte. Agora, quando nós participamos de um culto pentecostal, que a glória de Deus desce, o poder de Deus se manifesta. Eu pergunto, você lembra de alguém naquele momento ali de adoração? Você vai lembrar do teu pai, da tua mãe, das tuas tristezas, do teu problema? O que a gente quer naquele momento? Só adorar, não é isso? É verdade. Parece que tudo desaparece e o nosso coração, ele fica, eu vou glorificar, eu vou adorar, eu vou exaltar. E o que agora imagine, isso não é nem 5%. Verdade. O que nós sentimos aqui é só um respingo da glória. Imagine num corpo glorificado. Meu Deus. Vai haver espaço para tristeza. E aí que o pastor Eliseu, ele errou muito. Por quê? Porque uma coisa, carne e sangue não é do reino de Deus. A natureza humana sente tristeza. Então, isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Isso que é mortal vai se revestir de imortalidade. Aí vem a questão da glorificação do corpo, o corpo transformado semelhante ao de Cristo. Então, a carne e o sangue, ela vai passar por um processo de transformação para um corpo glorificado. Esse corpo glorificado não tem mais nada da natureza humana. E sentimento de tristeza é o quê? É terreno. Então, num estágio de glorificação, não existe espaço para tristeza. Mas existe a questão da lembrança. Então, eu vou lembrar. Não vai mais me causar tristeza, porque o ambiente em que eu estou não permite tristeza. Não há tristeza naquele ambiente. Então, é um lugar de glória. Tem uma coisa interessante também nessa fala, pastor, que a gente pode até acrescentar. Naquele momento, a gente não vai conseguir pensar em nada além de gratidão. Que a gente não é merecedor daquilo. Então, só de estarmos ali, recebendo os galardões, vendo ali todo o cenário da presença do próprio Deus, sendo glorificado, recebendo tudo que a gente não merecia, como que a gente vai pensar que a gente vai ficar triste porque a gente não recebeu mais? Não, só de estar ali já configura já que a gente foi agraciado. E entra na fala de muitos crentes que não têm obras, e diz, não, mas se eu só entrar lá, já tá bom. Já tá ótimo. Se eu conseguir chegar lá, já é o suficiente. Eu já vi muito crente falar isso, né? E eu sou um desses. Não tem obras, né? Que não... Se eu chegar lá, tá ótimo. Não preciso de mais nada. Pastor, tem outra pergunta agora, e essa aí é na sua área mesmo, né? Claro que o senhor domina vários assuntos, mas essa aqui é a sua especialidade. Geopolítica. Eu quero perguntar sobre a questão da volta do Donald Trump. A gente sabe que tudo que acontece no mundo hoje são cartas marcadas. Muitas das vezes já aconteceu nos bastidores, já foi lançado na mídia. E muitas das vezes a gente não consegue entender por que remove, por que volta. As agendas são aceleradas, depois elas dão uma desacelerada. O que acontece com o retorno do Donald Trump? A Agenda 2030, não sei se continua sendo 2030, se levaram um pouco mais para frente. Esse retorno dele, o que significa? Tem muita gente, infelizmente até cristãos, olha e fala, nossa, agora a nossa esperança voltou. Só que eu acho uma bobagem isso aí, porque para mim é até mais perigoso do que a própria esquerda. Então eu gostaria de saber do senhor, o que é que o senhor entende aí sobre essas mudanças que teremos aí com o retorno dele?
Eu vejo assim, o Donald Trump voltou para estabelecer a paz no Oriente Médio e para a construção do terceiro templo de Salomão. Essa é a questão profética, né? Ele veja que sem assumir, a Síria foi destruída, né? O Bashar al-Assad caiu, o Hezbollah está num acordo de paz até essa semana, mas continuou porque ninguém manifestou mais. O Hamas fez um acordo de paz e está devolvendo os reféns. A Síria, que tinha uma base gigantesca de armamento do Irã e da Rússia contra Israel, foi totalmente aniquilada, as forças daquela região. E no primeiro, veja que ele, como presidente dos Estados Unidos, a primeira ligação que ele fez para qualquer presidente do mundo, ele poderia ter ligado para qualquer presidente do mundo, e qualquer presidente do mundo, talvez o Vladimir Putin ia ter ressalva de ele atender e o Kim Jong-un, mas os outros, mesmo assim, eu acredito que se ele ligar, eles atendem, né? O Donald Trump está na liga para falar com você. Mas a primeira ligação que ele fez foi para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Primeira ligação internacional, e que é o Salman, né? Que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. E qual foi a fala? Voltar ao acordo de paz, né? O acordo da família Abraham. Foi a primeira fala. Então, quer dizer, a primeira ligação internacional, a primeira fala de paz no Oriente Médio e a volta do acordo da família abrâmica. E tudo que está por trás do acordo da família abrâmica, né, que é o que foi o Jared Kushner, o genro dele que começou, está ligado ao terceiro templo de Salomão, que entra dentro dessa questão escatológica, né? O templo será erguido para o anticristo, para o líder global que vai governar o mundo por um curto período de tempo, de dentro de Jerusalém. E aí eu vi no dia da posse dele, eu vi o vídeo de Benjamin Netanyahu falando, né? Novamente, Netanyahu agradeceu porque foi ele que reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Netanyahu agradeceu porque ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém. Netanyahu agradeceu porque ele devolveu as colinas de Golã a Israel. Isso tudo agradecendo Donald Trump. E Netanyahu falou que tem certeza que agora o acordo da família abraâmica, né, o acordo de paz, será transitado e será assinado entre Israel e seus adversários. Olha o nível que nós estamos no âmbito profético. E desde esta guerra que o Hamas invadiu Israel, eu tenho falado nas lives, falei muito já sobre isso, que o Irã, que hoje é o inimigo mortal de Israel, seria o inimigo número 1, está sendo enfraquecido. Você vê que você nem ouve mais falar. Verdade. Depois da volta de Donald Trump. E quem vai assumir o protagonismo no Oriente Médio é a Arábia Saudita e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Então veja que o príncipe herdeiro já, na ligação com o Donald Trump, ofereceu, disse que vai investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos nos 4 anos do governo Trump, acreditando que a parceria será muito próspera. Outra questão, você não ouve mais falar entre Rússia e Ucrânia. E na minha visão ali, o Donald Trump falou que no primeiro dia de mandato, né, ele iria acabar, não acabou ainda com a G lá, mas está caminhando para o fim. E a minha visão sobre isso foi que eles utilizaram a Ucrânia para a Rússia e a OTAN lançar todo o míssil. Tinha muita arma que estava guardada, né? Quem assistiu aí O Senhor das Armas, é um filme que eu recomendo todos assim, que vai entender o que eu estou falando. Tinha muita arma, e muita gente ganhou dinheiro com isso. Então eles jogaram tudo fora para que chegassem as novas armas, que já começaram a ser testadas, laser, drone e tantos outros mísseis de médio alcance, bombas hipersônicas, tudo isso se movimentou. Por quê? Porque o armamento velho foi jogado fora e o novo foi colocado para o apocalipse já. É muito bom as pessoas entenderem que esse novo armamento que vai começar a ser usado já entra na era apocalíptica. E aí você vê
Já entra, né? Para a grande tribulação vai ter muitos confrontos mundiais. Aí, quando você vê, Luciano, Donald Trump assumindo e gerando uma certa segurança e paz, na minha visão é muito perigoso. Que a Bíblia diz, né? 1 Tessalonicenses 5,3, quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá repentina destruição. E a volta de Meu, meu Deus.
Preciso. Mais ainda, esquerda e direita, veja, todo o posicionamento de Donald Trump é acabar com a agenda woke, que é a agenda da esquerda, da agenda das minorias, e ele já entrou, tirando todo soldado transgênico, tirando os atletas, né? Os homens que se identificam com mulher vão ter que se competir com homens, porque são homens, não são mulheres. Mandou tirar um monte de política em torno disso. Então, assim, o posicionamento da direita polariza a direita. Só que a esquerda ficou 4 anos no poder na América, com influência em todos os lugares. Então, a melhor forma de dividir de controlar, é dividir. E tanto no Brasil, como na América, como na Europa, existe uma divisão gigantesca entre extrema direita e extrema esquerda. E nós estamos vendo que não há mais centro, não há mais equilíbrio. Ou você é de esquerda ou você é de direita, e você não pode se posicionar neutro. Né? A gente é bombardeado quando fala essas coisas. Por quê? Porque as pessoas, não, você tem que. Eu sempre digo nas minhas lives, é muito melhor para qualquer cristão que a direita esteja no poder. Isso é verdade. É melhor. Não adianta a gente fechar. É melhor, porque o posicionamento da direita vai para o conservadorismo. Né? E isso é lógico. Então, que a direita volte para o Brasil, que a direita permaneça na América. Só que existe um grupo armado para atacar, veja, a extrema-direita. E aí existe muita previsão aí para os Estados Unidos até de uma guerra civil, porque ele já mexeu. Ele mexeu com imigrantes, mexeu nessa agenda, e existe muita gente infiltrada que vai combater a agenda dele. Não vai ter facilidade para que isso aconteça com um passe de imagem. E aí você vê que é para desequilibrar. Então, quanto mais o povo estiver dividido, mais eles vão controlar o povo. Então, Donald Trump, eu digo isso às pessoas, é um servo de Deus que foi colocado como presidente dos Estados Unidos para que as profecias se cumpram. Essa porque eu sempre digo isso porque Nabucodonosor foi chamado de meu servo e destruiu Jerusalém. A Bíblia Deus chamou Ciro pelo nome, Isaías 45. Veja, Ciro, ele assume, né, o controle da Babilônia e liberta o povo. E Donald Trump é reconhecido como Ciro, né? Aquele que blinda, protege e é totalmente a favor de Israel. Então, é profético, é apocalíptico, e a volta de Trump, na minha visão, o fato que todos têm que estar atentos é a ligação dele com Israel, com o acordo de paz, para que o terceiro templo surja. Muito boa explicação. Eu tenho guardado na minha memória uma palavra que o senhor falou a respeito dessa questão de esquerda e direita. Trabalha para a mesma ordem, para o mesmo braço. Eles dividem para governar. Enquanto as pessoas estão se matando, erguendo as bandeiras, criando narrativas, a agenda está caminhando para o propósito final, que dividir para governar. Aí você tem uma série que foi lançada em dezembro agora, o Round Six. O Round Six, ele prova, né, o que é esquerda e direita. Lá dentro do jogo, eles fizeram, né, quem assistiu a primeira série e a segunda série, eu assisti as duas,
né? Eu não sou hipócrita dizer que não assisti, eu assisti. Eu assisti. E aí, na segunda, é um jogo que a pessoa entra, né, consciente, e as pessoas, e cada existe jogos, todos participam, e quem perde vai morrendo. E aí o valor que aquela pessoa receberia vai para o ganhador. E nesse jogo da segunda temporada, eles falam de democracia. Então eles falaram, olha, aí vocês são, acho que é 400 e poucos. Se vocês quiserem, depois do primeiro jogo, né, desistir, se vocês todos decidirem que querem parar, vocês podem todos ir embora. A decisão é de vocês. Só que aí entra, hora a direita ganha lá dentro, hora a esquerda, porque os que querem ir embora seriam os de direita, os de esquerda querem continuar. E o que faz eles continuar lá? A ganância. Olha que série diabólica. Por quê? Porque as pessoas que querem ficar dizem, não, mas se a gente jogar mais um jogo e morrer 50 pessoas, a gente vai ganhar tantos milhões de yuans, que é a moeda lá, né? Então eles dizem assim, vamos ficar por mais um jogo. E aí quem quer sair não consegue, porque as pessoas, pela ambição e ganância, só que no jogo, Round 6, ele terminou bem assim, Luciano. A última competição terminou empatada. E eles deixaram para resolver no outro dia. O que aconteceu durante a noite? Uma rebelião. E eles próprios se destruíram. E aí você vai ver no jogo, né, que o cabeça do jogo, e isso está ligado à esquerda e direita, ele sabia tudo o que eles estavam fazendo. Que o que queria sair, ele estava planejando sair e queria que as pessoas não jogassem mais. Então, no final, o que mostra é isso que você falou. Que o cabeça de tudo estava manipulando eles. Não, vocês têm a decisão. Nós somos democráticos. Quem escolhe é vocês. Mas, na realidade, ele estava controlando tudo e ele fez com que o povo se matasse para que aqueles que sobrevivessem continuem o jogo, que daí vem para a terceira temporada de Round 6. Então, veja, tá ali no jogo. É que os que queriam ficar eram vermelhos, que seria de esquerda, e os que queriam sair eram azuis, os de direita. Olha que coisa. Né? Então, assim, existe alguém manipulando esquerda e direita e o povo fica guerreando por um partido político, por aqueles que são de viés, e não consegue entender a verdade por trás de tudo isso. Realmente, pastor, realmente a gente está vivendo no tempo do fim e não tem mais como fugir disso. Ainda nesse tema, a quarta pergunta aqui é sobre a entrada do anticristo. O senhor acha que todo quebra-cabeça já está montado, já está tudo certo, ou ainda falta algumas alterações no percurso para que o anticristo, quando ele surja, não encontre muito problema para resolver? O senhor acha que está tudo montadinho, tudo perfeito, ou ainda falta mais alguma coisa? Então, o anticristo... Ou a gente pode acordar, pastor, e tá aí que ele surgiu. Não. Eu acredito assim, a gente precisa entender que o anticristo ele é apresentado em Apocalipse 6, 1 e 2 como cavaleiro do cavalo branco. Ele vem debaixo de um caos, tá? É ele que vai estabelecer a ordem mundial. Então, essa polarização de esquerda e direita vai fazer com que o povo se autodestrua para surgir o solucionador. Precisamos de alguém que venha para trazer a paz mundial. Que não é Donald Trump, ele vai trazer conflitos, né? Agora, a gente vê que na minha visão, o anticristo ele já está na terra, já come, já bebe, já dorme, né? Porque ele será um homem e ele já está entre nós. Isso é um fato. E outra questão que também eu tenho falado, né? O mundo quer um salvador. Por exemplo, Donald Trump é a prova disso. Ele surge, parece que ele é o cara que vai salvar. Mas vê que o mundo está dividido.
No governo do anticristo, não. O anticristo vai ser adorado como um deus. Então ele vai vir com tanto poder que ele vai colocar a esquerda e a direita no seu devido lugar, dizendo, agora sou eu que vou governar. E vai haver uma falsa paz estabelecida mundialmente. Então, veja, eu acredito, né, e o termômetro disso é Israel. Os judeus acreditam que verão o Messias entrar em Jerusalém nessa geração. Então, por isso que Donald Trump entrou para que o templo seja erguido. E eles acreditam, Luciano, os judeus estão abrindo mão de tudo fora de Israel para voltar para Israel. Aí você vê que Israel viveu conflitos tenebrosos esses dias e que, em vez de o povo querer ir embora de Israel, os judeus estão voltando para Israel, porque eles veem tudo isso como um sinal que o Messias está chegando. Então, eu queria ver na igreja de Cristo o fervor, a chama, o avivamento que está acontecendo em Israel. Por quê? Porque Israel está numa expectativa que o Messias vai chegar, que é o anticristo. O Messias de Israel é o anticristo. E a igreja não está despertada para a volta de Cristo. Você não vê o mesmo fervor, a mesma paixão, a mesma fé que os judeus estão tendo que o Messias deles está chegando. Tudo, se você for conversar com qualquer crente, com 100 crentes, 95 deles vão dizer para você, tá longe, Jesus não vai voltar agora, eu vou ver meus filhos crescer e tal. As pessoas não querem o céu, essa igreja não quer o céu. É essa sensação que a gente tem. E as coisas estão boas demais aqui, então para que eu quero ir para o céu? Se está tudo dando certo, se eu estou comendo, bebendo, dormindo, tenho meu TikTok, meu Kawaii, meu Instagram, é distração. As pessoas não percebem que o maior milagre que a gente precisa, a gente já tem, e que a nossa salvação é o nosso bem maior, é o bem mais precioso. Pastor, vamos partir para a nossa última pergunta aqui. Essa pergunta vai falar sobre os desigrejados. Tem crescido demais esse movimento. Eu quero saber se essa questão do desigrejado é por causa do cumprimento de Mateus 24:12, que vai tratar sobre o esfriamento do amor, ou se isso a culpa é dos cristãos, que estão tendo muito escândalo, que estão dando muita munição para o inimigo. Por que está surgindo tanto esse movimento? Ou isso também está atrelado à questão do avivamento? Porque tem gente que fala que vai ter um avivamento. Eu não acredito em avivamento. Eu acredito que no final dos tempos o amor de muito iria se esfriar e aí viria o esfriamento do amor, a incredulidade e muitas outras coisas que iria fazer o povo dormir. Por que está crescendo tanto esse número, pastor? Porque tem tanta gente saindo de dentro das igrejas e não quer mais cultuar. Então, já havia antes da pandemia, mas a pandemia potencializou a saída de uma multidão de gente dos sistemas religiosos. Por quê? Imagine o Luciano, eu estou dando um exemplo. O Luciano nasceu na Assembleia de Deus, o seu pai é assembleiano, sua mãe é assembleiana, escola dominical, com doutrina, ensaio de adolescente, mocidade, secundação, tal, e aquele ciclo. Você não enxergava nada. De repente veio um lockdown, você ficou dentro de casa, pegou o celular e começou a pesquisar igrejas e começou a ir atrás. E aí é a mesma coisa que você está dentro de uma caverna e você sai da caverna e diz, meu Deus, tem vida fora desse sistema religioso que eu vi. Você está entendendo? E muitas pessoas não tiveram maturidade de enxergar fora da caverna e entender, ter um equilíbrio disso aí. Muitas pessoas olharam para fora da caverna e falaram, vou sair desse sistema e acabou. Que é um sistema opressor, que dízimo não existe, que pastor, eu sou a igreja, eu sou o pastor da minha alma, da minha vida, não preciso mais de nada. E aí faltou o equilíbrio, faltou maturidade, faltou Bíblia, na realidade, né? Uma pessoa bíblica, ela não se move facilmente da sua fé. Então, é um movimento gigantesco, tá, Luciano? E que vai crescer muito pela apostasia e esfriamento.
Eu fico com o meu coração partido, porque aí vem os escândalos, porque hoje você tem uma internet que divulga. Existem coisas que os desigrejados falam que é verdade sobre os sistemas religiosos, né? Infelizmente, poucas pessoas têm coragem de falar, mas tem muita coisa que eles têm razão, né? Que parece que as pessoas estão lá dentro de um sistema religioso e elas são obrigadas a tudo que aquele líder fala, e se você sair fora daquilo ali, parece que você está em maldição, né? Se você não fizer conforme aquele sistema está falando, você vai para o inferno. E não é bem por aí. Mas muita gente que sai das igrejas, não, agora eu vou cultuar a Deus em casa. Não existe. Verdade. Não existe. Por que não existe? Porque eu conheço muita gente que entrou começou a bater, daí começa o quê? Primeira coisa, começa a bater em tudo. Pastor, igreja e tal, é tudo ladrão, é tudo não sei o quê, igreja não ama, igreja não faz missão, igreja não tal. Aí, se eu saio de um sistema, estou vendo que ninguém faz, para eu não fazer nada, eu estou sendo igual. Estou certo ou errado? Tá certo. Não adianta eu encher minha mão de pedra e tacar pedra se eu não estou fazendo. É para não que eu vou cultuar em casa, vou ajudar o pobre, vou ajudar o órfão, vou fazer e tal. Faz 1 mês, 2 meses, e eu estou dizendo pessoas que eu conheço, tá? No 3º mês já está bebendo, no 4º mês alguns voltam para droga. Por quê? Porque está desligado do corpo de Cristo, né? Então, eu não tiro mérito, né? Se eu faço parte da igreja, né? O reino de Deus está dentro de mim. Por exemplo, tem o que diz assim, quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Isso é uma heresia. Deus não está dentro da parede. Deus só vai chegar dentro de um ambiente quando o crente chega. É ele que carrega a presença de Deus. Então, quando o primeiro crente entra, o Senhor chegou. Você está entendendo? Por mais que o local, o concreto lá foi consagrado ao Senhor, Deus não habita naquilo dali, Deus habita dentro do homem. Verdade. Jesus disse, né? O Espírito Consolador que está convosco que habitará em vós. O Espírito Santo habita em nós. Mas aí, pastor, E aí, eles defendem essa fala do senhor, sem interromper, que fala da onipresença. Ele joga que é porque Deus é onipresente, está em todo lugar. Mas não, a diferença entre Deus estar presente e Deus se manifestar e habitar em uma pessoa. Então eu entendo a sua colocação. sim, não, Deus não está dentro do concreto. Deus está dentro do crente. O concreto ali, aquele lugar que se chama igreja, é um ambiente que foi consagrado para os crentes, a igreja se reunir e adorar a Deus, ser edificada, receber uma palavra e tal. Então, assim, existe uma forma de o diabo afastar as pessoas da verdade, e uma delas é elas querer se achar dona da verdade. É Então, verdade. infelizmente, com muitas dessas pessoas, não adianta nem debater. Ô, Ela está pastor, cheia de argumento para te confrontar, dizendo que você está errado por você estar numa igreja e elas estão certas, né? Elas estão certas e que todo mundo que está dentro de uma igreja é um idiota, que todo mundo, quer dizer, a soberba, elas não têm humildade de ouvir, elas não têm humildade de dizendo que igreja nunca existiu. Daí, se você for estudar, né, as 7 cartas foi escrita aos pastores da igreja da Ásia. Aí existe achado arqueólogos que prova ali que depois do ano 100 houve templos erguidos para cultuar a Cristo. Assim como tinha as sinagogas, tinha também os templos cristãos. E existem os mosaicos que foram achados com peixes dentro desses locais que davam uma simbologia ao cristianismo. Então você vê que sempre existiu templos e reuniões de locais para você estar próximo a Deus e adorar a Deus. Então isso não são questões, né, de se discutir, mas as pessoas elas creem que os sistemas religiosos foram criados para escravizar as pessoas. Aí vem toda uma. O problema é que se a pessoa conseguir ficar firme com Cristo, comunhão com Cristo, mantendo um relacionamento com Cristo, manifestando Cristo,
tudo bem. Mas longe de uma comunidade, eu acho isso muito difícil. Ô, pastor, o senhor está falando aí sobre essa questão do desigrejado, e agora me veio à mente uma coisa interessante. Tem muito pregador que nunca fez a vontade de Deus e que é um desigrejado dentro da igreja. Porque não necessariamente a gente precisa sair de dentro de quatro paredes para ser desigrejado, para não estar no corpo. Então tem muita gente que prega, que canta, que evangeliza, mas nunca fizeram a vontade de Deus. Estão fazendo a sua vontade, da sua maneira e do seu jeito. Eles são os próprios pastores da sua alma, da sua vida. Então, Verdade. muita gente, elas não congregam, não cultuam, só vão lá no evento, fazem o que tem que fazer e é isso aí. Infelizmente, a gente está vivendo esse momento, né? Ô, pastor Carlos Cardoso, eu vou aproveitar que já está finalizando aqui e vou fazer uma coisa que no início da live eu nem pensei, mas eu vou pensar agora e eu gostaria de pedir a sua ajuda. Eu tenho um sobrinho que ele é especial. Ele nasceu com microcefalia. É Enzo. Tanto a minha mãe como ele estão aqui em casa passando a temporada. Minha mãe caiu doente, aí ela veio para cá, a gente ajudou na questão dos médicos, levar, trazer, na logística, nos remédios, a gente que está cuidando. Só que esse sobrinho meu, ele é desenganado. E eu vou pegar ele ali fora e vou trazer para o senhor fazer uma oração. Quem sabe Deus cura, eu creio que o Amém. senhor é Deus e pode mudar a história dele. Tem umas questões aí muito complicadas, porque a mãe já está indo para 80 anos, caminhando para os 80, não tem mais condição de criar. E como é muito difícil a manutenção dele, pode ser que ele vá para um abrigo. Aí eu vou pegar ele agora para o senhor fazer oração, pode ser? Só um momentinho. Vou pegar mesmo para o pastor fazer oração. Esse aqui é o Enzo, pastor. Ele se alimenta por sonda, tem microcefalia, não fala, não faz nada. Aí eu queria que o senhor orasse por ele. Aleluia. 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 Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Carlos Cardoso. Deus abençoe e até a próxima live, se assim Deus permitir. Muito obrigado. Eu coloco o nome dele nas orações do Senhor. A nossa luta aqui com ele não é fácil não, viu? Deus abençoe mais uma vez. Fica na paz.